Pessoal, agora a gente vai para a nossa palestra falando sobre o cenário econômico agro. Essa palestra é com o Ângelo e com o Adolfo da Escola Agro. Eles vão entrar agora e trazer essa palestra para a gente. Olá pessoal, boa noite. Com muita alegria que a gente está aqui participando dessa live na Sicredi Univales. Olá, boa noite. A gente é um prazer muito grande estar com vocês aqui da Sicredi. Mais uma vez, mais uma parceria junto com a Escola Agro. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o setor agro, sobre as perspectivas aí para o... Bem, vamos dar início então, né? Começando, vamos falar um pouquinho sobre a agricultura, né? Focando aí nas grandes culturas aí da região, né? A soja, o milho, também parte de Rondônia, um pouco de café, né? Então, antes da gente entrar para falar especificamente das culturas em si, a gente tem que falar um pouquinho, né, sobre a elevação dos custos desse ano, né? Então, os custos tiveram uma elevação que pode chegar a mais de 80%, se considerar o período do ano passado, dependendo da época de compra dos insumos, né? E quem comprou em um momento oportuno e já fez, né, a fixação, né, terá uma ótima safra com uma remuneração muito boa, né? Em janeiro, por exemplo, a gente teve a melhor relação de troca para a compra de fertilizantes da história, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade, né, e como aproveitar essas oportunidades que acontecem aí em momentos um pouco diferentes, né? Os produtores aí que ainda estão comprando ou que acabaram de comprar, né, tem um risco, né, sobre a sua produção um pouco maior, e aí são dois grandes riscos que estão ainda dentro do processo, né? É o preço das commodities, né, devido à mudança aí de quadro de oferta e demanda, aonde a gente tem uma oscilação muito grande, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, os preços voláteis subindo, descendo, e também o dólar. Por exemplo, ontem saiu os dados dos juros do Banco Central Americano, a gente viu uma queda, e essa queda ela já refletiu aí nos preços, né? Obviamente que ela ajuda, né? Derruba um pouco os preços dos insumos, mas também diretamente já derruba um pouco os preços das commodities, né? E a gente precisa saber, né, com exatidão, né, qual será aí esse custo por saca para a nossa produção, porque isso acaba sendo muito importante para tomar a decisão desculpa, tomar decisões que podem ajudar aí no planejamento, né? E esse custo, né, planejado, ele é muito mais importante que o custo final para tomar a decisão comercial. Até vou repetir isso porque isso aqui é bastante importante e é algo que né, vocês como produtores aí é importante tá bem claro, né? Os custos planejados, eles são muito importantes, né, e são mais importantes que o custo final para tomar decisões comerciais e não perder as boas oportunidades do mercado, como já aconteceu nesse ano, ótimas oportunidades. Então, para depois que tiver esses dados, né, a gente poder tomar uma das duas decisões, que é fixar com uma margem de lucro, ou seja, eu comprei meus insumos, eu vou fazer a venda da minha produção. Obviamente que muitos produtores fizeram isso na safra passada e acabaram deixando de ganhar um valor significativo devido ao aumento dos preços das commodities, né? Essa é a primeira opção. Então, fazer a compra dos insumos e também fazer a fixação do seu produto. E a outra, né, é não fixar, a comprar os insumos e não fazer a venda da sua produção, né? E aí pode, né, ter a possibilidade de os preços caírem e até chegar ao prejuízo, né, diminuir a margem, né? Mas são duas decisões que devem ser tomadas com muita consciência, né, porque da mesma forma que pode-se deixar de ganhar dinheiro, pode-se perder. Então, são pontos importantes. Olhar o custo, né, o planejamento de custo, e depois disso tomar essas duas decisões. Fazer a compra e já fixar a sua produção, ou, quem sabe, deixar em aberto uma quantia, mas tem que ter a consciência de que os riscos, né, eles estão aí. Né? E essa é a principal mensagem, né, de custos, né? A gente deve ter um pouco de cuidado, principalmente nesse ano, onde a gente tem os preços das commodities elevados e o custo de produção também com uma elevação bem significativa. E aí,
quando a gente vamos olhar um pouquinho mais a parte de mercado, adentrar um pouco mais da oferta e demanda, vamos olhar primeiro para a soja, né? A gente está vivendo um momento de alta volatilidade, né, devido ao clima nos Estados Unidos, na Europa e na China, principalmente nos Estados Unidos. Então, passa uma previsão de intensificação de calor, menos chuva, o preço sobe, depois amanhã muda a previsão, o preço cai, então dá uma indefinição muito grande. Mas quando essa definição ela acontecer, a gente vai ter aí a possibilidade, né, de entender para que patamar os preços lá fora, né, devem ficar. A gente entende que se, né, continuar aí esse problema climático, a gente deve ter uma estabilidade a um preço um pouquinho maior, né, devido aí a uma possível frustração de safra lá. Quando a gente fala, um ponto importante também para avaliar e para a gente sempre ficar ligado, tanto no milho quanto na soja, que tem sido a utilização dessas duas culturas como biocombustível, né, e que tem limitado a disponibilidade para alimentação. Os percentuais de utilização, eles estão sendo revistos, principalmente lá nos Estados Unidos, que utiliza muito milho, né, para fazer biocombustível e também soja. Então, devido a essa competição, né, pelo uso com alimentação, a gente sempre deve ter isso, e isso muda o jogo, né, isso muda todo o quadro de oferta e demanda, né, já trouxe volatilidade com possibilidades de mudança dessas regras, né, e a gente precisa ficar alerta a isso, né. Então, a volatilidade, ela está no momento, né, e a gente precisa ficar atento, porque em momentos de oportunidade, a gente tem dois pontos. O primeiro é que a gente tem oportunidades, e o segundo é que se tem riscos. Então, vamos aproveitar as oportunidades e vamos mitigar os nossos riscos, né? Então é importante porque nesse momento, preços muito altos, preços que acabam caindo bastante, a gente viu aí há um mês atrás o quanto caiu os preços, né? Então precisa ficar alerta. Quando a gente avalia o quadro de oferta e demanda do milho, a gente tem algumas alterações bem significativas, né? A gente tem uma disparidade muito grande entre os preços aqui no Brasil e os preços internacionais, que gira em torno de 12 a 15 reais por saca, ou seja, o mercado internacional está pagando em torno de 12 a 15 reais por saca menos do que o mercado interno brasileiro, né? Isso se deve, né, a essa quebra muito grande da segunda safra brasileira, né, que esse ano vem sofrendo de três problemas, né? Primeiro, o atraso na semeadura, depois a seca e a região mais sul e sudoeste do Brasil, a geada, né, que está tirando aí a produção muito grande. Só o estado do Paraná deve produzir 8 milhões de toneladas de soja, de milho de segunda safra a menos, saiu os dados hoje, né? Então, isso está possibilitando, né, a viabilidade da importação de milho da Argentina. Tem várias empresas comprando milho na Argentina e trazendo para o Brasil, né, muitas vezes não é nem para pagar um preço mais barato, para conseguir ter produto, né, para seguir aí até a próxima safra, que vai demorar ainda quase um ano, né? Então, realmente, estamos num momento bem delicado e os momentos ainda de bons preços aí para o milho. Então, sem sombra de dúvidas, né, mais um ano que provavelmente vai ser bom aí para os preços do milho, e para frente, isso deve continuar, né, com esses problemas que a gente vem tendo. E outro ponto importante também é que a geada não afetou apenas diretamente o milho, mas ela afetou também, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é utilizada para o etanol, né, e isso acaba pressionando o preço do etanol e favorecendo os preços internos do milho também, que também vai aí para a produção de etanol. Então, a gente deve ficar atento às definições de biocombustível e da questão climática lá dos Estados Unidos, né, que pode trazer melhora nos preços internacionais também, e aí sim solidificar, né, esses preços ainda mais altos. Mas a gente deve ter muita atenção com o dólar, né, que ele aí que pode jogar contra os preços do milho nesse momento. Depois eu vou falar um pouquinho também da questão do limite, né, de preço que a demanda consegue pagar para esse milho, né, que a gente deve estar bem atento a esses pontos. Outra cultura, né, é sobre o café, né, que tem a região muito bacana, né, produzindo café fora do eixo, né, fora do eixo tradicional de produção de café, né, e o café como um todo no Brasil ele já vinha sofrendo devido à seca, né, e o ano de bianualidade, e o que está
estava deixando os preços elevados. E com a geada, né, nos quais os prejuízos ainda estão sendo levantados, mas é muito provável, né, que a gente deva ver bons preços para o café ainda por alguns anos, devido aí a esses problemas dos cafezais que demoram para ser restabelecido, né? Então não é de um ano para o outro que eu consigo ter esse restabelecimento de todos os cafezais, e ainda estão sendo, né, computados aí todas as perdas, né? E é muito triste o que aconteceu lá, né? Mas aqui para a região, né, é mais uma oportunidade, né, além de cafés muito bons, né, de aí ter um momento de bons preços para o café. Um ponto importante também, que a gente sempre tem que ter em mente, é que tem um monte de gente, né, querendo derrubar os preços das commodities, da soja, do milho, do café. E lembrar são alimentos, né? E tem quem está comprando quer pagar mais barato possível, né? Quem está vendendo quer vender em um preço remunerador. E a gente tem que lembrar que os compradores, eles também têm um limite de preço que conseguem pagar, né? Para conseguir ter margem, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber até onde eles conseguem ir, né? A gente tem que se colocar no lugar deles para poder sentir quando esse valor chegou, né, para poder fazer os melhores negócios, para poder puxar o gatilho e fazer uma venda mais robusta, né, em fazer realmente esse processo. Porque chega no momento em que o mercado acaba saindo, né, os compradores acabam saindo do mercado porque fica inviável fazer essas compras. E para a soja ficou muito claro isso, que no atual quadro de oferta e demanda, ali em maio, né, a gente chegou num pico de preço, né, e os compradores saíram do mercado, né. Obviamente que tem estratégias comerciais atrás disso também, né, mas é sempre bom a gente ter essas faixas, né, bem definidas na cabeça, para poder, quando chegar próximo delas, né, ser mais fácil da gente puxar o gatilho, né, e fazer bons negócios aí. Dessa forma, eu encerro a parte de soja, milho e café. Fico aberto para as perguntas depois, né? E agora eu chamo o Adolfo aí para falar um pouquinho sobre a pecuária. Bom, pessoal, antes de falarmos da pecuária de corte, eu quero reforçar aí o pedido para que vocês nos enviem as perguntas, né? Para que ao final a gente possa tirar dúvidas e ir direto ao ponto aí, dentro da necessidade de vocês e da região. Bom, antes de falar um pouquinho sobre as tendências para frente da pecuária, eu quero resgatar um pouquinho para trás, né? A nossa pecuária brasileira, ela foi muito impactada pela peste suína africana, que iniciou o surto em 2018 na China, né? E a partir de então eles começaram a demandar a nossa carne bovina em grande quantidade, e isso tem influenciado os preços aqui no Brasil, né? Hoje eles importam cerca de 50% do volume que nós exportamos, é bastante coisa, né? Isso aconteceu num bom momento, né? Porque logo em seguida surgiu a pandemia e a gente teve uma dificuldade de absorver esse excedente aqui no mercado interno e nós começamos a exportar em quantidade. Voltando para a problemática da peste suína, os chineses adotaram medidas de restrição de criação daqueles suínos de fundo de quintal, por assim dizer, né, aqueles animais que eram tratados com restos de comida e coisas assim. Agora os animais são criados, né, em granjas extremamente tecnificadas e comem basicamente farelo de soja e milho em grande quantidade. Isso explica, né, o volume crescente das importações de grãos que vem ocorrendo aí recentemente pela China, né? Ela já vem de longa data, mas acelerou aí no ano de 2020, 2021, quando eles estavam repovoando, ou tentando repovoar as suas granjas, né? E agora, nesse momento, a gente tem uma situação de preços de carne suína em queda na China, que tem duas situações, né? Duas possibilidades. A primeira é que os analistas dizem que talvez já tenha reestabelecido todo o rebanho e já está sobrando animais, vamos dizer assim, que eu acredito que seja menos provável. A segunda é que eles estão tendo novos casos de peste suína africana e os suinocultores de lá estão antecipando os abates para que não percam seus animais, né? Então isso está tendo isso pode afetar bastante, né? Já está afetando o preço da carne, está impactando porque houve uma redução na demanda de soja e de milho, mas se isso for verdade, logo na sequência vai acontecer o que aconteceu em 2019, né? Que eles tiveram
um pico de compra de proteína animal logo na sequência, né? Então, isso é algo que a gente tem que ficar atento, porque vai impactar diretamente os nossos preços aqui no mercado interno. E é interessante a gente observar o impacto, né, e a consequência da China buscando a nossa carne bovina, porque a única exigência deles para importar a carne brasileira é que seja de animais jovens, né? Diferente da Europa, que pede que sejam rastreados, tem toda uma situação burocrática, né? Os chineses simplesmente querem que sejam carne de animais jovens, porque é a carne de melhor qualidade, né? Isso tem provocado um impacto muito interessante na pecuária brasileira, porque acelerou todo o processo de engorda. Hoje a gente tem trabalhado com suplementação, com confinamento, tem ganhado terreno, né? E foi muito interessante porque nós estamos vivendo num momento de ciclo de alta, né, de retenção de matrizes, então houve uma redução de abate de matrizes, nós consumimos o nosso estoque de animais erados, os bois mais velhos, né, então a gente tem hoje uma procura muito grande por bezerro. E aí houve, e estamos tendo, né, os preços de bezerro bastante altos, né, o ciclo da pecuária está bastante favorável ao criador, em detrimento dos recriadores e ao pessoal que trabalha com engorda, né? Então, esse é o momento do ciclo que, de certo modo, foi turbinado por essa demanda chinesa, né? Entretanto, a gente está vivendo aí um momento estranho, né? Porque nós estamos no terceiro ano de seca, né? Assim, com uma seca um pouco mais forte. Nesse último ciclo, o período de chuvas foi restrito. E nesse momento a gente já teve 2 geadas fortes no Brasil, estamos essa noite, ontem, um novo caso de geadas, e isso tem comprometido, né, a qualidade das pastagens. Eu tive cruzei todo o Mato Grosso do Sul e São Paulo na semana passada de carro, e eu falo que é deprimente a situação das pastagens. Então todos os animais hoje têm que trabalhar aí com suplementação, e de alguma forma a gente tem que fornecer uma ração. E, nesse momento, a disponibilidade de subprodutos inexiste, os preços estão elevadíssimos, seja de milho, de caroço de algodão, de qualquer outro produto que a gente possa dar para os animais, né? E não só os preços estão altos, mas a disponibilidade é baixa. E isso vai nos trazer transtornos para o futuro, inclusive para índices de prenhez e coisas assim da pecuária. Então, a pecuária vive momento de preços altos. Esses preços altos são favoráveis, só que não é nada fácil esse momento para o pecuarista, porque os desafios são grandes, os riscos, a dificuldade de conseguir alimentar os seus animais. A gente observa que os animais nós estamos no final de julho, e os animais já estão magros, né? Então, a eficiência produtiva e comercial do pecuarista é fundamental para que ele permaneça na atividade. Isso foi, né, esse momento que a gente está vivendo tem um componente climático, né, mas em 2020, já o ano passado, o pessoal do Cicarne, que é um órgão da Embrapa, que tem pesquisadores da Embrapa trabalhando, eles fizeram uma pesquisa, tem uma projeção, onde o pesquisador falou que até 2040, ou seja, daqui a 19 anos, cerca de 50% dos pecuaristas irão sair da atividade. Metade, vou repetir, olha o tamanho do número, metade dos pecuaristas irão sair da atividade dentro de 20 anos, 19 anos. Por quê? Porque o nível de exigência, o nível de complexidade, o nível de exigência técnica e comercial hoje é muito maior. E o produtor, ou ele é eficiente, ou essas áreas naturalmente vão migrar para a agricultura, que tem remunerado melhor, a gente tem visto, né, na região de Juara, Portos Gaúchos, ali tem a agricultura ganhando muito espaço em cima de áreas que antes eram de pecuária. O Ângelo comentou, e eu quero chamar a atenção, a participação da exportação hoje, ela é cada dia maior no nosso volume de carne comercializada, e junto com a exportação, a gente tem um maior peso, né, do componente dólar. Então, o dólar alto propicia valores de arroba alto. O dólar em queda, né, que é possível que a gente tenha uma queda
logo adiante, da mesma forma que vai impactar os agricultores, os produtores de grãos, porque o grande volume do grão é para exportação, também vai impactar o nosso pecuarista e a nossa pecuária. Então a gente deve estar atento ao dólar, porque ele vai ter uma influência grande no valor da arroba. E naturalmente a gente tem observado que a pecuária também está vivendo um processo de intensificação. Por quê? Porque ou ela intensifica e ela melhora seus resultados, ou ela vai perder espaço para as áreas de agricultura, pois a soja tem proporcionado, né, uma boa renda aos produtores, e os pecuaristas que têm áreas que são passíveis de serem cultivadas, são áreas agricultáveis, se elas não forem lucrativas com a pecuária, naturalmente elas serão utilizadas na agricultura ou na integração, né? Porque a gente tem que a integração lavoura-pecuária é uma tendência, áreas de pastagem degradada tendem a ser corrigidas com a agricultura, e naturalmente aonde tem agricultura perto, a pecuária tende a fazer uso, né, dos grãos e subprodutos para aumentar ou melhorar a sua eficiência produtiva. Isso é uma tendência, a gente não pode tirar de perspectiva, porque todo mundo tem que olhar isso como uma estratégia. Todo pecuarista brasileiro precisa melhorar os seus resultados para que permaneça na atividade, né? Então, isso é o recado, a gente tem que estar atento ao mercado. E, de novo, dólar e China são fatores relevantes aí, além de Covid e pandemia, que a gente tem uma expectativa que no segundo semestre, com as vacinas aí andando, a vacinação andando no mundo todo, a gente consiga ter uma atividade econômica maior e os resultados mais interessantes no mundo todo. Eu volto contigo, Ângelo, e no final, de novo, a gente está disponível para perguntas. Bacana. Legal. E para trazer esse processo, né, para falar um pouco mais disso, dessa intensificação, né, a gente também precisa falar desse novo momento, né, que o agro está vivendo, e para isso a gente vai falar um pouquinho aqui sobre gestão financeira, sobre a gestão comercial, sobre diversificação e um pouquinho sobre sucessão familiar. Obviamente que nós não vamos adentrar, né, de forma profunda, mas nós vamos trazer algumas reflexões bem interessantes aqui. Então vamos lá. No momento atual, com a elevação nos custos, né, e na variação cambial, a gestão financeira ela já não é mais um diferencial. Ela não é um diferencial dentro do agro, ela é uma necessidade. E por que ela é uma necessidade? Porque com uma boa gestão financeira foi possível comprar esse ano defensivos pela metade do preço e ter a melhor relação de troca da história para a soja, por exemplo. Isso, né, para quem tem um fluxo de caixa bem planejado, né, ou capacidade de financiamento ou antecipação, né, se antecipar aí ao plano safra. Então, a gente percebe que há uma necessidade para se aumentar a eficiência de ter essa gestão financeira. Percebemos também agora que atualmente os preços dos insumos eles estão estão majorados, né, devido à demanda interna em mais de 10%. Isso mesmo. Só devido à demanda interna agora, do fluxo de dinheiro, do novo plano safra, a gente percebe os preços dos insumos no Brasil, como um todo, em torno de 10% mais caros. E isso é sem considerar a elevação que já aconteceu no mercado internacional, ou seja, né, é apenas devido aí à grande demanda depois da entrada do dinheiro aí no plano safra. Então, muitas vezes, isso aqui é muito importante, a gente está focado, né, nós produtores, em conseguir um juro mais barato, né, ou pegar um financiamento mais perto da safra, né, para pagar menos juro, mas quase sempre, né, essa é uma estratégia que mais onera nós produtores. Né? Então, com todo o mercado, né, com tudo, né, ele se movimenta pela oferta e demanda. Né? E aí eu pergunto para os senhores, né, em que momento, né, que tem mais demanda, né, para comprar os insumos. Né? E aí a gente vê produtos, a gente vê
os produtores, né, correndo atrás de 1% a menos de juro e comprando os seus insumos em momento errado, né, e muitas vezes aí pagando 10% a mais, né. Então a gente sabe que isso é bastante difícil, né, de encarar, né, porque muitas vezes é mudar todo um fluxo, né, um fluxo de compra, um fluxo de pensamento, mas é uma realidade que deve ser visualizada e a gente deve pensar ela com muita atenção, né. O que ajuda em todo esse processo de visualização, né, de enxergar essas oportunidades, é sempre a gente estar no mercado, pronto para aproveitar essas novas oportunidades. Não apenas ir no mercado. Percebam, né, quando a gente está querendo vender soja e milho, a gente está sempre no mercado, qual que é o preço e tal, está avaliando. Mas insumos não. Né? A gente não fica olhando o preço do glifosato, não fica olhando o preço da semente, o preço do fertilizante todo momento. Mas isso é importante, ter essa noção, né? E, obviamente, né, ter uma gestão adequada. Nos permite enxergar com mais facilidade essas oportunidades, né? Olhando para esse trabalho aí da Embrapa, que o Adolfo falou, né? E a realidade dos campos, a gente observa que também o produtor está sendo pressionado aí a aumentar a sua eficiência, né? E quem tem caminhado para uma intensificação e para uma diversificação das atividades agropecuárias, eles têm essa tendência aí, né? É uma tendência que deve se manter para dentro pro futuro, né? Só no Brasil hoje a gente tem mais de 15 milhões de hectares em integração lavoura-pecuária e floresta, né? E é uma tendência, né? Está crescendo em todas as regiões e o que a gente deve ver seguindo aí pela frente, né? E essa diversificação e intensificação das atividades são ótimos para o fluxo de caixa, para a capacidade de pagamento, para o solo, né, da propriedade, e para o meio ambiente. Porém, né, essa intensificação, essa diversificação, ela demanda conhecimento técnico e capacidade gerencial e administrativa dos produtores, né, que sempre devem seguir estudando e procurando novas e melhores formas aí de conduzir os processos produtivos. Então, isso é muito importante, porque essa intensificação, essa diversificação, ela traz ótimos resultados, né? Mas precisa ter um engajamento técnico também, né? E é natural, né, que esses novos processos tecnológicos e as novas ferramentas aí de gestão exijam pessoas, né, mais pessoas e pessoas com diferentes habilidades e competências, né? E isso é uma porta aberta para as novas gerações, né, conduzirem a implementação de algumas novidades nos processos produtivos, né? Então, o agro mudou, né? E não é só um perfil que dá certo dentro da porteira, que dá certo no agronegócio, não. Hoje o agro precisa de várias pessoas com diferentes habilidades, com diferentes competências, né? E a transformação digital é uma ótima porta de entrada para as mulheres no campo também, né? Inclusive para essas novas gerações aí que vêm junto com a sucessão familiar, né? Pois os jovens, a gente vê que estão mais conectados, né? E pode ajudar muito mais os velhos aí no processo, ou os mais experientes, né? De transformação e implementação das diferentes soluções digitais, né, dentro das propriedades. E a gente sabe que isso já vem acontecendo, né, na região de vocês isso vem acontecendo, e isso deve se intensificar, né, e tanto os jovens devem olhar isso como uma oportunidade, e o pessoal mais velho também, né, os patriarcas aí, devem enxergar isso também como uma oportunidade dos jovens adentrarem mais dentro das propriedades. E hoje a gente tem uma ferramenta simples, né, porém úteis, que podem ajudar a gente a mudar uma seguinte fala, que muitos dos senhores já devem ter ouvido. Ou falado, né? Eu tenho tudo aqui na minha cabeça, né? Hoje, com essas ferramentas, é possível ter no computador, né, tudo o que o patriarca muitas vezes tem na cabeça, né? E isso exige, obviamente, muito conhecimento técnico e administrativo do produtor para conseguir fazer todo esse processo. Mas hoje isso já é possível, né? E quando a gente pensa numa sucessão familiar, isso precisa acontecer, né? O produtor precisa ajudar, né? E os jovens precisam entender o modelo mental e a forma como o pai toma as decisões,
né, e ele pode fazer isso através de softwares de gestão, analisando os mercados, analisando todos os custos de produção, fazendo planejamento de safra para ajudar, né, nessa tomada de decisão, fazer todo esse processo. E aí, né, vocês, amigos produtores, né, a gente tem uma pergunta. Vocês já estão preparados ou estão se preparando para todas essas tendências, né, para todas essas mudanças que estão acontecendo dentro do agronegócio? Né? A agricultura, ela vem avançando pelas áreas de pastagem, menos lucrativas, como o Adolfo muito bem falou, mas também a gente tem a pecuária intensiva adentrando, né, dentro dos locais de agricultura, devido ao custo menor de alimentação. E isso também é uma tendência. E o aumento da rentabilidade por hectare é o fator que vai definir quem fica e quem sai da atividade. E percebam, eu não falei produtividade, eu falei rentabilidade por hectare. Então, a rentabilidade é muito importante. E para você ter uma rentabilidade boa, precisa ter uma gestão financeira robusta para que ela possibilite que vocês façam compras e façam vendas mais bem posicionadas e não deixem, muitas vezes, o dinheiro que está ficando no mercado que venha para dentro das propriedades. Né? Então, claramente, a gente pode identificar aí um processo de profissionalização no agro e isso está acontecendo dentro das porteiras e também fora das porteiras, né? Em toda a cadeia de valor do agronegócio. Né? A profissionalização dentro e fora da porteira é uma tendência e é uma necessidade, né? Pois todos né, precisam aumentar a eficiência produtiva. E isso vale para o produtor e vale para todos os agentes da cadeia. E se a gente achar que isso vai demorar ainda para o agronegócio, a gente tem que pensar quantos setores, né, tiveram que se transformar dentro da pandemia e dentro de 6, 7 meses aí, modelos de negócio totalmente distintos, né? E o agro está dentro disso também. Então, é importante esse processo, estamos mudando, estamos num novo momento, e obviamente quem conseguir entender e fazer os primeiros passos vai sair na frente. Muito bem, acho que agora, né, a gente vai para a parte mais legal do evento, né, do momento, que é responder aí diretamente as suas dúvidas, né, que podem nos enviar as perguntas que a gente vai respondendo aí. E aí eu volto contigo, Thiago, aí, que irá conduzir o processo. Opa, maravilha! Obrigado, Ângelo e Adolfo, por essa palestra maravilhosa. Gente, ó, deixa eu mandar alguns abraços aqui pro pessoal que está comentando. Já a gente vai para as perguntas. Ó, temos o pessoal de Cacoal, Colorado do Oeste, Rondônia, Nova Brasilândia. Temos o pessoal de Juína, Mato Grosso, Portos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte. Várias pessoas comentando aqui. Colniza, toda a região, né, Sr. Contra Iguaçu, mandando pessoal de Rondônia, Salatiel da OCB de Rondônia também participando, acompanhando a nossa live lá. E temos algumas perguntas também do pessoal que está ligado na nossa live. O seu Juarez, o Márcio também querem fazer algumas perguntas para vocês e eu quero deixar aqui à disposição espaço para vocês fazerem as perguntas que vocês acharem necessário, tá bom? Primeiramente, Adolfo e Ângelo, obrigado aí, né, por essa palestra realmente maravilhosa. Nós vemos, assim, informações valiosíssimas, né, para esse momento que nós estamos vivendo, olhando para o futuro. Tá? E aí eu quero fazer uma pergunta sobre algo que nós temos visto no Sicredi. Tá? Muitas vezes, nós vivenciamos agora isso recentemente, muitos produtores rurais associados do Sicredi, com limites de crédito aprovado, tá? Com recurso pronto para ser liberado em conta, e a falta de componentes, a falta de equipamentos no mercado. Normalmente o produtor não conseguia encontrar trator e mais implementos para poder financiar, já com crédito liberado. Há alguma forma de mitigar esse tipo de risco? Parabéns pela pergunta, Márcio, pela observação. Isso é algo que tem nos preocupado há um bom tempo, né? Eu também sou produtor aqui, né, na região de Campo Novo, o pai do Ângelo lá no sul, e a gente tem observado que, por conta da pandemia, existe uma dificuldade de fabricação de alguns equipamentos, existe hoje uma demanda muito grande por tratores, colheitadeiras, o mercado, a indústria não está conseguindo produzir na velocidade que o agronegócio está demandando. Mas não é só isso. Eu quero chamar a atenção dos senhores para o ponto que vocês devem se antecipar
As revisões, por exemplo, daqui 90 dias nós estaremos plantando, talvez nem isso. E a revisão das plantadeiras, a revisão dos tratores, a revisão das colheitadeiras, elas devem ser antecipadas esse ano, porque existe falta de peças. Nós fizemos a nossa revisão recente e a gente teve que ir lá no Rio Grande do Sul buscar uma peça para conseguir montar a colheitadeira, que a gente já está terminando a revisão. Além disso, Márcio, e demais associados, temos notícia, né, os produtores americanos que estão cultivando sua safra agora estão tendo dificuldade com glifosato e alguns outros defensivos. Eu não sei se os produtores já fizeram a aquisição, eu não sei se eles já pediram para entregar esses defensivos, mas é importante nesse momento que tem falta de produto, falta de equipamento, se você comprou um trator, comprou uma colheitadeira, comprou uma plantadeira, enfim, qualquer outro equipamento, visite quem te vendeu, consulte a programação de entrega, porque é possível que chegue o dia de plantar esse equipamento não esteja na sua propriedade. Então, se antecipe a isso, procure eliminar esse risco, porque nessa safra é bastante grande o risco de faltar algum produto, algum equipamento, peças e coisas assim. Então, estejam atentos e se antecipem a essas necessidades, porque elas provavelmente vão acontecer esse ano. Primeiramente, eu quero cumprimentar o senhor Ângelo, o Adolfo, pela palestra, uma palestra de alto nível. Ficamos muito agradecidos pela participação dos senhores. Eu vou fazer uma pergunta, se refere ao café. Nós temos o Sicredi Univales, ela está atua numa região aí no noroeste do Mato Grosso e no estado de Rondônia. Temos produção de café aí em Ijuína e temos Conisa, inclusive é o capital do café no estado do Mato Grosso. A pergunta que eu faço é o seguinte, essa é uma, né? Diante do frio da região que produz café em Minas Gerais, podemos talvez até ter um preço melhor do café o ano que vem, né? Imagino. Vai ter uma redução da produção. A outra pergunta que eu faço é sobre a pecuária. Tá, se daqui a 19 anos vai reduzir 40% do pecuarista, como que vai reduzir o rebanho? Ou então, a gente já está vendo muitas tecnologias, as pessoas mantêm aí 30, 40, 50 cabeças de gado em cima de 2, 3 hectares de terra, que eu vejo irrigado, tal, né? Então, eu imagino que vai ter que ser dessa forma, então, né? Porque, senão, a carne hoje já está cara. O que a gente sente e vê a preocupação, até do próprio pecuarista mesmo, hoje ele vende um boi aí a R$300 arroba, R$305 arroba ou mais, e ele fica preocupado, ele diz assim, olha, como que o pobrezinho assalariado come carne, né? Principalmente aquele que é funcionário, que mora na cidade. Então é complicado, então essa que é a minha pergunta. Vamos ter que melhorar cada vez mais a tecnologia para produzir em menos terra, né? E imagino que seja isso, porque senão ou vai faltar carne, o que vai acontecer na visão do Ângelo, do Adolfo aí, que pode nos dar uma visão assim de situação. Vou começar com a primeira pergunta do senhor. Obrigado pela pergunta. Quanto ao café, sim, estamos vivendo aí um momento bem delicado para os cafeicultores da região de Minas Gerais, de São Paulo. Realmente, ainda não se sabe o tamanho do estrago, mas sabe que ele foi grande, né? E o que os especialistas, né, os agrônomos que trabalham com café falam é que não é algo que eu vou recuperar ano que vem já, né? Então o estrago foi feito para a safra que vem, e para a próxima safra, né, daqui 2 anos, ele também vai ter dificuldade, esse café que tomou essa jada, de prosseguir, né? Isso aqueles cafés que não vão morrer, na verdade, né? Então, realmente está se vivendo um momento em que, tanto é que Nova York subiu, né, a um preço aí de quase R$1.000 a saca, né, do Arábica, e então realmente vivemos um momento bom aqui
pensando em preços, né, e pensando em preços até em longo prazo para os produtores aqui do Mato Grosso e de Rondônia também. Porém, a gente sempre tem que lembrar naquela fala que eu disse que até quando o mercado consegue pagar, né? Então ele bateu, né, um valor e depois ele já veio retornando mesmo com previsão de mais geadas, enfim. Então a gente tem sempre que lembrar que a euforia, né, a gente tem que balancear aí entre os preços, né, bons que vão estar, né, e a expectativa de quem sabe preços ainda melhores, né, porque a demanda pode começar a cair, né, mas sem dúvida, né, nós aí como consumidores de café, muito provavelmente vamos pagar o café vamos comprar o café um pouquinho mais caro, né, e os produtores aí vão vender ele um bom pouco mais remunerador aí no Mato Grosso e em Rondônia também. E aí a resposta de gado eu passo para o Adolfo. É uma bela pergunta, seu Juarez. É interessante nós refletirmos, né, porque a pecuária brasileira, né, a carne aqui no Brasil, ela sempre foi muito barata se compararmos a outros países do mundo. E ainda hoje a carne brasileira ela é uma das mais baratas do mundo, em dólar, né, se você pensar em dólar. Sempre foi assim porque nós tivemos um grande rebanho e um consumo limitado. E nós sempre tínhamos um estoque muito grande de animais zerados, de animais mais velhos no pasto, né? Isso era um estoque que existia. E esse estoque impossibilitava o crescimento ou a exploração maior, a explosão do preço, vamos dizer assim. Hoje nós estamos trabalhando com a carne brasileira sendo exportada para vários países do mundo, e é interessante, né, nós observarmos que nesses últimos meses, no último ano com o trabalho da ministra Tereza Cristina, nós estamos adentrando a praças e mercados que pagam mais pela carne, né? Nós vendíamos a nossa carne a 2, 3 mil dólares a tonelada para exportação, e hoje estamos vendendo a 4, 5 mil dólares, puxado pela China, mas também estamos atendendo Israel, estamos atendendo Estados Unidos e buscando Coreia do Norte e Japão. Observem que, recentemente, aqui uma parte do Mato Grosso e Rondônia obteve a chancela de zona livre de aftosa. Essa chancela nos permite buscarmos mercados que pagam mais pela nossa carne. E, naturalmente, nós estamos deixando de exportar para países como Irã, Rússia, que eram nossos compradores no passado, e essa carne que ia para o Irã e para a Rússia, hoje está indo para o mercado interno. Então, qual que é a grande diferença do mercado interno? Antes, o nosso filé mignon, vamos dizer assim, era exportação para Rússia e Irã, que pagam menos. Hoje, nós estamos deixando de exportar para esses países que pagam menos, para colocar no mercado interno, e estamos aproveitando os espaços nos países que pagam mais pela carne, isso pelo nosso estado sanitário e também pela melhora desses animais jovens. E é interessante essa pergunta, essa colocação do senhor, porque o Brasil a pecuária tem perdido área para a agricultura nos últimos anos. Entretanto, a produção tem crescido muito mais. E não é simplesmente com área que a gente vai produzir grandes quantidades de carne. Observe que os Estados Unidos têm metade do rebanho brasileiro. Tem metade do rebanho brasileiro e produzem cerca de 30% a mais de carne todos os anos. Então, como que isso acontece? É com confinamento, é com suplementação, é com intensificação. Eu estive nos Estados Unidos em 2019, fui lá para olhar a parte de cria, né? Porque eu falo, gente, como é que esse povo consegue ser tão eficiente assim? E um número me chamou muita atenção e eu tenho refletido sobre isso muito tempo, e eu vejo que na cria é onde nós temos as maiores oportunidades de desenvolvimento. Enquanto nós desmamamos, não é a taxa de natalidade, a taxa de desmame aqui no Brasil é alguma coisa como 60%, 70% no máximo. Lá nos Estados Unidos, esses índices de desmame é algo como 96%, 97%. Ou seja, cada 100 vacas desmama 96, 97 bezerros. Então, essa eficiência
produtiva é o diferencial. Nós temos muitos animais que não produzem, né? Eles estão nos pastos e estão consumindo capim, estão consumindo sal mineral e não estão deixando bezerro ou engordando, ou coisas assim. Então, esse processo de intensificação nos deixou claro, nos mostrou que nós temos um grande espaço para avançar. E essa exigência da China por animais jovens está permitindo que a gente consiga avançar mais rápido do que esses 20 anos que o pessoal da Embrapa falou. E agora é interessante a gente refletir, né, sobre o pecuarista, né? O pecuarista, ele precisa hoje ser eficiente, porque se ele não for, não fecha a conta. Não faz sentido ele ter lá uma quantidade de animais no pasto, pagando funcionário, pagando óleo diesel, sal mineral, e é o número que ele vai oferir. Se ele não tiver uma boa produtividade no final do ano, do mês, ele não consegue ter lucratividade. Então, aquelas pessoas que tinham a pecuária como reserva de capital, como poupança, essas pessoas tendem a sair da atividade e repassar as suas terras para quem é mais eficiente, é mais competente. Então, naturalmente, eu imagino que a gente vai ter como é em outros países, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a parte de engorda, ela é muito intensiva, ela está na mão de grandes frigoríficos, está na mão de grandes empresas especializadas que têm... Nesse momento, hoje mesmo, a gente já observa que a seca está fazendo o quê? O pecuarista que não se preparou, né, não comprou os insumos e não fez uma reserva de silagem e coisas assim, esse pessoal não está preparado para a seca e a geada e as consequências dela. Então, esse pessoal está remanejando, está encaminhando seus animais magros para os confinamentos, para os grandes confinamentos. Esses grandes confinamentos estão ganhando terreno, vamos dizer assim. Isso é um processo que já aconteceu em outros países e eu acredito que vai acontecer aqui. Então, para as áreas mais marginais, vai restar para o pecuarista brasileiro focar na cria. Só que na cria, ele precisa trabalhar com genética, ele precisa trabalhar com intensificação, com suplementação, ele precisa ter um bom bezerro, de uma boa qualidade genética, seja de inseminação, porque naturalmente ele vai ser escolhido, vamos dizer assim. Eu quero dizer que aquele pecuarista que não investir e não tiver um bom bezerro, esse produto vai ser desvalorizado. Então, naturalmente, não vai ser viável. Ele vai repassar as suas terras ou vai trabalhar com agricultura ou coisas assim. Então, isso é um processo que já está em marcha e eu vejo que não tem como parar e vai acontecer essa seleção natural aí sim. Ô, Adolfo, uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, né, o pessoal que está acompanhando a nossa live aí. Você falou sobre aumentar a eficiência, né, nas pequenas propriedades e tal. O pessoal está perguntando como fazer o primeiro passo, né? Quais são os primeiros passos para um produtor de uma pequena propriedade ser ainda mais eficiente? O que ele tem que fazer? Como que ele pode se capacitar? Onde ele pode buscar mais conhecimento para fazer essa propriedade ser mais eficiente? Bela pergunta, Thiago. E o Ângelo falou bastante sobre isso. O primeiro passo é gestão. A primeira coisa é medir qual é a sua eficiência. De um modo geral, a gente não tem o hábito e não tem o costume, não tem as boas técnicas de mensurar a nossa produtividade, a nossa eficiência. A hora que a gente começa a mensurar, medir, a gente se assusta, tá? Nós somos bastante ineficientes aqui no Brasil. E é curioso porque a Embrapa tem muito material de altíssima qualidade, disponível gratuitamente, né? Eu até me assustei essa semana, eu li uma reportagem comparando os acessos ao site, ao material de publicações da Embrapa. Os Estados Unidos é o maior pesquisador, vamos dizer assim, nas publicações da Embrapa. Nós estamos aqui, esse material está disponível e a gente não tem o hábito, o costume de buscar informação de qualidade. Então, existe informação técnica, nós não somos bons em medir a nossa eficiência, os nossos resultados. A partir do momento que você começa a medir e que você começa a buscar de fato essas melhorias, o conhecimento já está disponível, é só uma questão de trabalhar. Bom, Adolfo, uma pergunta
também que me veio à mente, né? Talvez até muito simples, mas com essa pressão sobre o preço da proteína animal, né? Há a possibilidade, vocês enxergam a possibilidade de que haja aquela questão da economia de substituição, então a chegada, por exemplo, de grandes aviários que apoiam nessa questão dos preços no mercado interno, com outros tipos de cultura, investimento em outras culturas, ou não, no médio e no longo prazo? Márcio, por favor, refaça e complemente a sua pergunta, porque eu acho que eu não entendi. Eu ia responder uma coisa, mas eu acho que eu não entendi. Por favor, refaça. Nós temos, por exemplo, hoje a gente tem a questão da proteína na pecuária, o preço da arroba aí do gado subindo, e há a possibilidade de que outras culturas, hajam investimentos em outras culturas, como por exemplo, a vinocultura de corte, a própria suinocultura, se intensifique ou não? Você não vê essa tendência no nosso mercado aqui interno? Eu vejo que existe uma correlação bastante interessante, né? A carne mais consumida no mundo é a carne de peixe, né? Depois é a carne suína, depois a de frango e por fim a carne bovina. Nós aqui no Brasil temos o hábito de consumir uma quantidade maior de carne bovina se comparado às demais, né? Mas isso não é uma realidade que acontece no mundo, porque a carne bovina é uma carne cara, que tem um custo alto, né? Ela tem um tempo de produção aí de 3 a 4 anos, dependendo desde a gestação, desmame, enfim. Ela é uma carne cara. Então, eu vejo que, naturalmente, as carnes baratas, né, as proteínas mais baratas, elas tendem a ganhar espaço, tendem a ganhar terreno. E sim, eu imagino que nós teremos avicultura e suinocultura, porque aqui nós temos no Mato Grosso regiões aí, a exemplo da 163, que produzem grandes quantidades de proteína de soja e de milho. Além disso, a gente observa que existe no mundo, né, uma tendência para o que eles chamam de hambúrguer vegetal, a carne vegetal. Essa carne vegetal, aos meus olhos, ela sempre existiu, né, no formato de salsicha, no formato de hambúrguer, no formato de mortadela, desses produtos que são feitos de subprodutos da indústria, né, mas que tem uma grande quantidade de PVT, que é a proteína de soja, né? Então, eu acredito que essas proteínas de soja também vão ganhar espaço, porque nós temos aí uma crescente muito grande da população mundial, e a incapacidade, né, de produzir alimento na mesma velocidade que tem crescido a população mundial. Então, naturalmente, eu vejo que as pessoas vão comprar as proteínas de acordo com o seu preço, né, pensando na carne bovina, depois a suína, o frango, o peixe e, por fim, a proteína vegetal. Isso é natural e já acontece no mundo todo. Adolfo? Primeiramente aí, dar os parabéns pela palestra aí, Adolfo e Ângelo, né? E gostaria de fazer uma pergunta agora, fugindo um pouco da parte da pecuária, da agricultura, né, e entrando num tema bem delicado assim para muitas das pessoas, que é com relação ao imposto de renda. De que forma o produtor rural deve encarar a questão do imposto de renda, pessoal? Vai você aí, Ângelo. Bem, pessoal, o imposto de renda, ele é um fator muito importante e está ganhando cada vez mais importância dentro do agronegócio não é o aumento do lucro, né? Mas principalmente devido ao aumento do faturamento. Se a gente for considerar, um ano atrás estava se vendendo soja a 80, 90 reais, hoje está se vendendo a 140, 150. Milho era 35, 25 reais, agora são 70, 80, boi é a mesma coisa, então 300 reais a arroba. Então o produtor tem um faturamento muito grande. E o grande alerta de tudo isso é que tomem cuidado, principalmente nesse ano de 2021, para fazerem as contas antes de quanto que vai ser o imposto de renda. Encare o imposto de renda com muita seriedade, para que não tenham nenhuma surpresa indigesta aí lá no ano que vem, né, na hora que vai fazer todo o processo. Então, se antecipem a ele,
tenham cuidado quanto a esse faturamento e aos custos também. A gente vai voltar de novo na questão da organização financeira, né? Isso é muito importante porque vai trazer algumas dores de cabeça devido a esse aumento de faturamento e vai se precisar, né, tomar algumas decisões, e essas decisões elas precisam ser tomadas já em setembro, outubro, né, ali é o máximo para se tomar decisões e fazer para se pagar dentro da lei menos imposto de renda né, possível. Então tem estratégias, tem como fazer isso, precisa-se ter as informações e ter os dados em mãos, né, em tempo hábil, né, para tomar aí essas decisões e conseguir mitigar ao máximo aí o custo do imposto de renda. Mas sem sombra de dúvida, é algo que precisa ser levado ainda mais a sério, né, e principalmente nesse ano de maior faturamento. A gente tem que lembrar, né, que tem anos que a gente, com o imposto de renda, né, você está fazendo a safra de um ano e recebendo o aporte de outra, né, que é um ano civil. Então a gente tem que tomar cuidado com esse descasamento, né, que ele é tão importante. Então fica um alerta bem grande, uma perfeita, ótima pergunta. Temos mais uma pergunta aqui, que um associado perguntou referente à produção leiteira, à pecuária leiteira. Como aumentar a eficiência na pecuária leiteira e qual que é a previsão, né, do mercado financeiro referente ao leite? Bem, eu fui tirador de leite por muito tempo, acompanho bastante o setor, e o leite ele vive um momento bem delicado, devido aos custos elevados que tem, né, principalmente que intensifica mais, então os custos dos grãos são elevados, porém a gente está vendo os maiores preços, né, até hoje saiu o dado do CPEA, né, do preço médio do Brasil de R$ 2,35 por litro. A gente sabe que Mato Grosso tem um pouco diferente aí as cotações, né, perante o restante do país, mas se vive, né, um momento de bons preços e se deve ter muito cuidado com a questão do custo de produção. E uma coisa que eu sempre observei e que o produtor de leite deve observar também é a sazonalidade dos preços do leite. Então, se tem todo ano, chega na época da seca e a gente tem os maiores preços para o leite. Chega na época das chuvas e a gente tem queda no preço do leite. E muitas vezes inviabilizando todo o processo produtivo em alguns meses. Então, o processo de fazer a gestão produtiva para se ter uma boa produção de leite no momento em que eu tenho também o melhor preço, ele é muito importante. A gente sabe das dificuldades que se tem de fazer esse processo, mas a gente sabe de alguns produtores que trabalham isso e que estão tendo ótimos resultados. Então, eu sempre digo que o comercial, ele comanda, né, toda a parte produtiva. Então, dá uma olhadinha, vamos olhar um pouco mais para o comercial, quando que eu tenho, né, um custo menor e uma possibilidade de maior margem, né, para fazer a maior produção, para poder fazer a maior entrega. A gente sabe da sazonalidade, essa sazonalidade de preço, ela acontece pela sazonalidade de produção que a gente tem no Brasil. E com essas geadas aumentou ainda mais. O Adolfo acabou de dizer do pasto, né, ali em São Paulo, Minas Gerais, que acabou sendo afetado. Então, temos aí boas oportunidades com preços que tendem a se manter mais elevados, né, do que a gente via em anos anteriores, só tomar bastante cuidado com o custo de produção. Sempre que a gente puder olhar para ele e conseguir mitigar, é bom. E vamos olhar para o mercado, né, olhar para essa sazonalidade de preços, né, para a gente conseguir ter boas oportunidades na pecuária de leite também. Tem alguns associados perguntando também se a questão do cooperativismo, né, nas plantações, para que as pequenas propriedades possam também entrar nesse meio, né, de plantação na agricultura. O que vocês acham do cooperativismo para que os pequenos produtores também possam entrar na produção de grãos? Eu sou filho de pequeno produtor rural lá no Rio Grande do Sul, que só conseguiu prosperar devido ao cooperativismo.
né? A região sul do Brasil, ela tem ela prospera mesmo com pequenas propriedades rurais. Claro, tem outros fatores também, mas o cooperativismo, ele é, sem sombra de dúvida, um dos principais pontos que fazem o produtor, né, conseguir competir de frente com grandes produtores. Então, se compra melhor, se vende melhor, se tem poder de barganha, consegue se pagar técnicos para ajudar na produção. Então, sem sombra de dúvida, é uma ótima opção para que pequenos produtores continuem nas atividades, né, de forma cooperativa. E outro ponto importante também é avaliar o mercado, avaliar o comprador, o cliente, né, para poder tomar boas decisões. Mas o cooperativismo ajuda muito, e assim, eu que cresci dentro dessa área, eu garanto que ele traz ótimos resultados, sem sombra de dúvida. É muito importante se reunirem para fazer esse processo de cooperativismo e crescer todo mundo junto e poder competir aí no mercado. Ângelo, queria falar aí agora a questão sobre tecnologia, né? Inclusive a gente vê aqui no nosso cenário aqui, esses dois tratores aí, né? Extremamente tecnológicos, né? Hoje tudo, a tecnologia está no campo, né? E a gente vê aí parte dos agricultores ainda com um pouco de resistência, né? Então, o que tu tens aí a dizer, o quanto a tecnologia pode estar ajudando aí, até mesmo na gestão dele, dentro e fora da porteira? O que tu tem a dizer aí no tema tecnologia, Ângelo? Bem, a tecnologia dentro do agronegócio, ela chegou para ficar, e ela vai ser um dos definidores de quem vai continuar, né, e quem vai ter melhores resultados ou não. Então, apesar de a gente saber o quão difícil isso né, encarar todo esse processo de mudança, é um processo de mudança bem difícil, né, não é fácil não, mas ele é necessário. E aí a gente volta a falar a importância da sucessão familiar e a importância dos jovens no agro. Então, antes a gente tinha um perfil de pessoa, que era aquela pessoa que encarava, que ia para cima, que trabalhava, que precisava ir lá na roça fazer. Ele ainda é importante, mas abriu-se espaço com a tecnologia para outros perfis de pessoas, né, que querem trabalhar com tecnologia, que querem trabalhar com ciência de dados, com gestão financeira, com consultoria. Então, se abriu várias possibilidades. E quando se abre essas possibilidades, pode-se perceber que, trabalhando com tecnologia, você tem maior lucratividade, menos trabalho dentro do campo, né, menos trabalho no escritório, muitas vezes também, né. Então, realmente, a tecnologia dentro do agro hoje, ela já é muito forte. A gente sabe que em algumas regiões ainda ela é menos do que em outras, mas ela é uma tendência, ela veio para ficar e ela muda toda a estrutura produtiva e com certeza ela agrega muito mais valor à propriedade e também entrega mais lucratividade ano após ano. Eu, Ângelo, sou um apaixonado pelo cooperativismo, tanto é que na cooperativa de crédito já faz 28 anos e fui associado de cooperativa, né, cooperativa de produção, e não só o pequeno, né, como o grande também. A gente tem visto em regiões onde o agronegócio é forte e que reúne lá 30, 40 produtor para montar o seu próprio o sistema de armazenamento, de secagem, né? E nós temos também aí no município de Aripuanã, lá na Morena, chamam a cidade Morena, não tem nada de cidade, é um distrito, né? Mas aonde que tem uma pecuária forte e lá reuniu 20 e poucos pecuaristas e constituíram uma cooperativa justamente para fazer corrigir o solo. Um ano planta, ou 2 anos planta, depois volta o capim e assim por diante. Então o cooperativismo, sem dúvida nenhuma. Para quem nos assiste, a pergunta que foram feitas aqui para o Thiago, sem dúvida nenhuma, se levar a sério, com certeza é sucesso, garantido. Isso é um exemplo que a gente viu no Sul, né, Ângelo? Que a gente é de lá também sabe. E a gente tem exemplos aqui no Mato Grosso também, alguns exemplos muito importantes. Então, com certeza é viável. Mas eu quero agradecer, Ângelo, seu Adolfo, pela palestra, né? Uma palestra de alto nível e a gente fica agradecido aí pelo nível dessa palestra e tenho certeza que quem assistiu adorou,
gostou e a gente aprende. Tenho certeza que muitas pessoas ouviram o que os senhores falaram, com certeza amanhã vão pensar, bom, olha, eu já tenho que mudar algumas coisas aqui, né? Seja pequeno, seja médio, com certeza. E é um alerta para nós, né? Com certeza. Então, muito obrigado. Os nossos agradecimentos aí pela palestra, que eu vi assim que é uma palestra de alto nível. Muito obrigado a todos, né? Em nome do nosso conselho, eu quero agradecer ao Ângelo e ao Adolfo pela maravilhosa palestra. Um grande abraço. Vocês podem fazer as considerações finais aí, Ângelo e Adolfo, podem. E a gente tem mais atração na nossa live ainda. Nós que agradecemos aí ao convite e a oportunidade de nos convidar, de ter a Escola Agro como parceira, né, da Sicredi Univales. Nós parabenizamos a cooperativa, o seu Juarez e todo o seu time por estar buscando o desenvolvimento do seu associado agro, buscando o desenvolvimento de toda a sua comunidade, o seu time. Isso é um dos motivos que mantém a Escola Agro ativa, né? Que é nós enxergarmos e buscarmos juntos o desenvolvimento de todo o coletivo. Parabéns, sucesso a vocês, parabéns pelo grande evento, um grande abraço. Só agradecer, muito obrigado mesmo, em nome do seu Juarez, todo mundo da Sicredi Univales, para a gente é um prazer gigante estar aqui falando um pouquinho, ficamos gratos aí e sucesso e que tenhamos um ótimo ano safra, né? Que o ano safra 21-22 seja muito bom para os produtores rurais e para toda a cadeia produtiva. E muito obrigado. Esse foi a nossa palestra hoje. Esperamos poder contribuir com vocês. Você que está ligado na nossa live, continue compartilhando. Mande as suas mensagens aí nos comentários que a gente está vendo tudo. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor.